Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre forças. Também é um vídeo naquele sentido, né, do outro vídeo sobre vetores, em que a gente vai discutir um assunto complementar, digamos assim, é um vídeo complementar, uma aula complementar, mas ela ajuda a entender, ela dá suporte para entender as leis de Newton, né, e pensar em aplicar, se algum dia vocês precisarem de uma aplicação prática das leis de Newton. Para quem já teve esse assunto no ensino médio, mesma coisa, é tranquilo, mas eu acho interessante ver o vídeo. Para quem nunca teve ou não lembra tal, vale a pena ver esse vídeo várias vezes, pausar com calma, voltar no trecho que achar um pouco mais denso, né? E fica à vontade para depois mandar perguntas, tá? Então o assunto é força. Eu estou caracterizando assim para a gente entender o que é uma força. Vamos tentar manter um pouco esse não é bem uma definição, mas manter essa caracterização, né? Força, então presta atenção nessa caracterização, né? Força é a interação entre dois ou mais corpos capaz de alterar a forma ou movimento destes. Então, a força ela aparece sempre como uma interação. Não existe força de que surge do nada, né? Uma força assim no espaço, né? Que não tem um corpo que gerou essa força. Então precisa de dois ou mais corpos interagindo, né? A interação é sempre entre dois ou mais, né? Corpo aqui é um nome bonito que a física dá, né, para um objeto, basicamente isso. E o que uma força faz quando atua sobre um corpo? Ela altera a forma, né, ou seja, ela deforma, como é o caso, por exemplo, das forças envolvidas na batida de carro, que podem amassar, lataria, essas coisas. Um elástico que você puxa, né, estica, então graças à força ele muda de forma, né? Ou alterar o movimento. Quando eu falo alterar o movimento, eu estou sendo bem resumido aqui, mas significa, vale a pena a gente colocar isso, né? Que alterar o movimento pode ser no sentido de alterar a velocidade, então movimento aqui, né? É mudar a velocidade. E como velocidade é um vetor, isso significa que pode mudar também a direção da velocidade. Então o corpo está se movendo numa direção, passa a se mover em outra, tem uma força atuando sobre ele. Se você vê um carro, um ônibus, qualquer veículo fazendo uma curva, tem uma força que está mudando a direção, né? Por isso que ele está curvando, tem uma força envolvida nisso. Né? O atrito, no caso, é a força de atrito dos pneus com a estrada, né? Com o asfalto. Então, mudar a velocidade pode significar também, né? Mudar a velocidade pode significar mudar o estado. Estado pode ser repouso ou movimento. Movimento. Então, um corpo que estava em repouso, para passar a se mover, precisa da ação de uma força. Um corpo que estava em movimento, para se mover com outra velocidade ou para passar a estar em repouso, ou seja, para parar, para frear, ele precisa também da ação de uma força, tá ok? Exemplos de força que a gente vê bastante. Força gravitacional, que também tem outro nome de força-peso. Então, a partir de agora, a gente entende que em física, peso é a ação da gravidade da Terra sobre um corpo, ou de um planeta sobre um corpo, tá? Então, o peso, ele é a força com que a gravidade puxa um corpo. Tá ok? Então, se eu estou segurando essa caneta aqui, né, eu percebo que a Terra está puxando ela para baixo, né, e essa força é o peso da caneta, tá? E é devido à força da gravidade, é a própria força da gravidade, tá? O peso não é medido, portanto, em quilogramas, isso é a massa, que é medido, com a forma de medir o peso é na unidade de quilograma, de Newton, tá? O peso é medido em Newton porque é uma força, como tal. As forças são medidas em Newton, então é interessante a gente anotar isso aqui também. Forças são medidas em newtons. E o símbolo N maiúsculo. Quando a gente escreve o nome de uma unidade, é sempre letra minúscula, mas o símbolo vai ser maiúsculo quando o nome veio de uma pessoa, tá? Quando é uma homenagem, tá ok? Muito bem. A força gravitacional, a gente já falou, a força elástica a gente mencionou por alto, né, que eu vou representar quando precisar por F e L, né? Se alguma aula a gente precisar, a gente vai ter esse símbolo. A força elástica, ela é a força que aparece, por exemplo, quando uma mola empurra, né, quando uma mola puxa um objeto
né? Esse tipo de força a gente chama de força elástica. E a força de atrito o atrito ele é um nome bonito para a interação do tipo quando uma coisa esfrega com a outra, né? Então a força de atrito é aquela que a gente vai ver lá mais para frente no final desse vídeo, mas basicamente a gente tem vários tipos de atrito, né? A gente tem atrito que é a resistência do ar quando o objeto está se movendo, e o ar que vai contra ele, aquilo que a gente percebe como vento, né? Quando a gente está indo muito rápido, aquele vento que vem contra o movimento é a resistência do ar. Ele é semelhante ao atrito, mas ele envolve também outras coisas. Você tem o atrito, por exemplo, quando um objeto está sendo arrastado no chão, né? Então você percebe que o atrito do chão é a força de reação contra esse movimento, e assim por diante. O atrito é sempre contra o movimento, contra a tendência de movimento. Tá? O atrito é uma força que tem essa característica, é bom lembrar disso. Muito bem. As forças, isso a gente vai ver em detalhes quando a gente falar da terceira lei de Newton, mas as forças sempre ocorrem em pares de ação e reação. Ou seja, quando um objeto A empurra um objeto B ou puxa um objeto B, simultaneamente o objeto B exerce uma força igual, só que em sentido contrário, no objeto A. E aí esses exemplos aqui são para deixar isso mais claro. Vamos ver o primeiro exemplo. Aqui é uma mão, eu não desenho bem, mas acho que dá para perceber, é uma mão empurrando uma caixa, né, um bloco. Então, se a mão empurra a caixa fazendo uma força F sobre a caixa reage com uma força menos F sobre a mão. Por que menos F? Quer dizer que tem o mesmo módulo, mesma intensidade, mesma direção, aqui é horizontal no nosso desenho, só que muda o sentido, tá? Uma coisa que é importante é que não tem essa história de quem começou, né? A força de ação e de reação correm simultaneamente, não tem uma aparecer antes da outra, elas são simultâneas. Elas têm iguais módulos de direção, como a gente já falou, mas só o sentido que é o oposto. Um outro caso aqui imagina, eu estou fora de escala, mas assim, imagina uma bola, uma pedra sendo puxada pela Terra, né? A Terra puxa, então a força que é exercida é o peso, a força-peso, esse P, né? Só que quem que é a reação? A reação é sempre sobre o objeto, sobre o corpo que causou a força. Então, quem que está puxando a bola, a pedra? É a Terra. Então, assim como a Terra puxa essa bola para baixo, a bola vai puxar a Terra para cima. Então, por incrível que pareça, quando uma pedra está caindo, né, ela tá sendo puxada para baixo pela Terra, mas esse objeto está puxando a Terra para cima. Por que a gente não percebe a Terra se mover? Bom, porque a gente vai aprender que a aceleração que o corpo sofre quando ele recebe uma força, ela é inversamente proporcional à massa. Em outras palavras, a Terra é tão cheia de massa, né, ela tem uma massa tão grande que a hora que a gente divide a força por essa massa dá um número ridiculamente pequeno, é imperceptível, né? Praticamente zero. Então, por isso a gente não percebe a Terra se movendo, porque ela é muito grande, né? Tem uma massa muito grande, né? Mas o objeto, como tem uma massa pequena, a gente percebe ele acelerando. Agora, quando a gente observa, por exemplo, o Sol, né? O Sol, ele, com a gravidade dele, puxa os planetas ficam ao redor dele girando, né? Só que os planetas, eles não têm uma massa tão desprezível, embora seja muito menor do que a do Sol, muito menor. Só que a gente tem capacidade de perceber, né, com os nossos telescópios de hoje, que o Sol sofre oscilações, né, na movimentação dele, né, devido à movimentação dos planetas ao redor dele. Então, a gente percebe, nesse caso, já dá para perceber que os planetas também puxam o Sol como reação. O que é importante é a força de ação e a de reação são iguais, tá? Então, quando a Terra puxa uma pedra com uma força, vamos supor que uma pedra que tem 1 kg, e aí a gente diz 1 kg, né, de massa. Então, a gente diz que o peso dela é de 10 newtons, né, ou 9,8 newtons. A Terra está puxando essa pedra com uma força de 9,8 newtons, mas a pedra está puxando a Terra também com uma força idêntica de 9,8 newtons. Não é menor, a força é idêntica. Só que, lembrando, a massa é tão grande que na hora que a gente divide a força por uma massa gigante, o resultado é muito pequeno. Então, você pega um número e divide por um número muito gigante, né? Você pega um número pequeno e divide por um número muito gigante, o resultado é próximo de zero, né? Você tem, sei lá, uma bala para dividir para a população da Terra inteira. Cada um vai receber um átomo da bala, né? Ou seja, nada, praticamente nada. Dá para entender isso, né? Divisão de um número pequeno para um número grande é quase zero. Né? Um número muito, muito grande é quase zero. Ok? Bom, continuando. Imagina que você está, sei lá, num outro planeta onde os cavalos se parecem com isso, porque eu não sei desenhar cavalo, então finge que são cavalo. E isso é uma carroça, não sei desenhar nada na verdade, né? Mas tá escrito. Então, esse bicho grotesco é um cavalo,
e ele está puxando uma carroça. Bom, uma pergunta que aparece direto entre os alunos é se tem ação e reação. Então, o cavalo puxa a carroça para frente, mas a carroça puxa o cavalo para trás. Então, como que ele anda? Então, cuidado, né? Essa pergunta eu entendo, mas tem uma confusão que a gente está fazendo quando a gente começa a achar que o cavalo deveria ficar parado. Qual que é a confusão que a gente fez? A gente está achando que ação e reação, elas se anulam. Se elas são iguais, mas em sentido contrário, como a gente acabou de ver aqui, né? F com menos F, P com menos P, elas deveriam se anular, mas não se anulam. Por que não se anulam? Porque esse F está sobre a caixa e o menos F está sobre a mão, estão sobre corpos diferentes. Então, o efeito não fica anulado, porque não é sobre o mesmo corpo, que é a mesma coisa, né? O efeito, por exemplo, sobre a caixa é a caixa se mover para frente. O efeito sobre a mão, por exemplo, se você socar muito forte a parede, você pode machucar a mão, você sente dor na mão. Por quê? A parede exerce uma força sobre a sua mão, entendeu? Mas elas não se anulam porque são forças aplicadas em objetos diferentes, tá ok? Bom, então neste caso a mesma coisa, né? A força com que o cavalo puxa a carroça faz a carroça se mover. O cavalo é puxado para trás com uma força F, menos F, né? O que faltou com o sinal de menos. Então, se F é a força com que o cavalo puxa a carroça puxa o cavalo com uma força menos F. Bom, só que elas não se anulam porque estão em corpos diferentes. Aí você pode perguntar, mas então como o cavalo anda, né? Se ele tem uma força para trás, ele deveria começar a andar para trás, né? Ser puxado para trás. Não. Veja bem, alguém está empurrando ele para frente. Então está nesse desenho. É o chão, por incrível que pareça, o chão empurra o cavalo para frente. Com uma força que é maior do que F. Tá? Porque o cavalo tem que fazer uma força maior, porque ele está carregando não só a carroça, como a si mesmo. Tá? A força que é exigida para que o cavalo ande, ela é uma força maior do que esse F que eu estou dizendo aqui. É um F maior, né? É maior porque ela implica carregar o cavalo e a carroça. Olha aqui. Vamos olhar o pé de alguém que está se movendo. É um pé de uma pessoa, mas a ideia é a mesma para o pé de um cavalo. Como que a gente se locomove? O nosso pé empurra o chão para trás, com uma força F, e o chão reage imediatamente empurrando o nosso pé para frente com uma força menos F. Então, como essas forças não se anulam, esse F é sobre o chão e esse menos F é sobre o pé vai para frente junto com o corpo todo da pessoa. Idem aqui para o cavalo. Aqui teria uma outra força, um F maior ainda, um G, digamos assim, uma força F', né? F+, alguma coisa assim, que ela é maior, então ela o cavalo empurra o chão, que estaria aqui embaixo dele, né? A gente não tinha desenhado antes, mas ele empurra o chão para trás, o chão empurra o cavalo para frente. Aqui é a mesma pergunta da Terra. Pera, mas se a força do chão sobre o pé impulsiona o corpo para frente, o chão está indo para trás? Sim, o chão está indo para trás. Quando a gente anda, a gente empurra o planeta Terra inteiro para trás. Só que lembrando, mesma coisa que a gente viu quando a gente falou do peso. A massa da Terra é tão grande que a gente não percebe, né? Esse movimento é totalmente desprezível, né? A Terra anda para trás, mas uma aceleração tão ridícula que é imperceptível, né? Fora que tem gente andando aqui, gente andando em outros lugares, tal, então essas coisas meio que aleatoriamente distribuídas, mais ou menos iguais, né? Então elas até tendem a se anular, mas o fato é que mesmo se você pusesse num planeta isolado uma única pessoa para andar, você não ia perceber o planeta se movimentando. Tá? Por exemplo, quando uma sonda passa por um planeta, uma nave passa por um planeta, a gente manda uma sonda para tirar fotos de Júpiter. Quando a sonda passa por Júpiter, a gente usa a gravidade como existe um ângulo certo, e se a gente colocar o objeto para se aproximar, a gravidade serve para um efeito estilingue. Ela ajuda a impulsionar, a gravidade de um planeta ajuda a impulsionar a sonda para o próximo planeta, né? Quando a gente usa esse efeito, a sonda é impulsionada para frente, o planeta ele é puxado um pouquinho para trás, mas o planeta é tão maior, tem uma massa tão maior do que a da sonda que, obviamente, ninguém vai ver o planeta se mover, né? Acho que dá para entender a ideia, né? Bom, uma outra coisa que a gente tem, já que a gente está falando de ação e reação, é a tal da força normal. Alguns já devem ter ouvido falar. Então eu fiz um desenho para representar isso. Fora de escala, claro, né? Eu tenho a Terra, em cima eu coloco uma mesa e uma caixa em cima da mesa, né? O peso da caixa é o P. A Terra está puxando a caixa para baixo com essa força peso P. A caixa puxa a Terra para cima com a força menos P. A gente já viu isso. Só que aí, por que a caixa então não vai para frente? Bom, porque tem uma mesa, e aí, quando a caixa está sobre a mesa, ela impulsiona a mesa com uma força que a gente chama de C, força de contato, devido ao contato da caixa com a mesa. E aí, ela tem a mesma intensidade que a força peso, né? Todas essas forças que eu estou desenhando têm a mesma intensidade.
Repara que a força de contato tem a mesma intensidade da força-peso, mas não é a força-peso, é outra. Então, quando você está segurando uma caixa, o que te puxa para baixo não é o peso. O que você sente na sua mão não é o peso da caixa. A gente fala isso no dia a dia, mas não é fisicamente correto. O que a gente sente na nossa mão é a força de contato da caixa, porque quando a terra puxa a caixa empurra a minha mão, tá? Quando a terra puxa a caixa empurra a mesa nesse desenho, tá? Mas não é a força-peso, é a força de contato. E aí, como a caixa empurra a mesa para baixo, a mesa empurra a caixa para cima, com essa força normal de contato, né? Ou a força normal também pode ser chamada de reação normal de contato. Tá? Então é a reação que a mesa tem à força que a caixa tenta exercer sobre ela. Agora olha para a caixa, só para a caixa. Você tem no diagrama de força da caixa essa força vermelha, o peso para baixo, essa força que eu representei com a flecha azul, a força normal para cima. As duas têm a mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Então aí sim são duas forças opostas aplicadas sobre o mesmo corpo. Aí sim ela se anula, é por isso que a caixa fica parada. Tá? Ela não acelera. Tudo bem? Então, coisa importante que a gente tem que aprender é que a força normal não é a reação ao peso, ela é a reação à força de contato, tá? Então, isso eu anotei aqui pra gente não esquecer, né? A força normal não é a reação ao peso, tá? É outra coisa. Ela é reação à força normal, à força de contato. Aí, pra gente perceber isso claramente, é só eu, em vez de eu pegar uma mesa horizontal, eu inclinar. Então aí fica muito claro que essas forças são diferentes. Eu ponho esse bloco em cima de um plano inclinado, né? E aí o que vai acontecer? O peso está puxando aqui na vertical para baixo, só que a força de contato ela já vai inclinar também. E aí a força normal vai ficar na mesma direção, mas em sentido oposto à força de contato. Então percebe que essa normal ela é menor do que a força-peso. Ela tem o tamanho da força N, só que a normal, ela é em intensidade igual a essa força de contato, mas ambas sendo iguais são menores em intensidade que a força-peso. Tá ok? Importante isso, tá? Então, essa força normal, eu não desenhei, não está muito claro, mas a ideia foi fazer setinhas um pouco menores do que essas setas vermelhas, um pouco menores que a seta laranja, que representa o peso, tá? E aí, daí que vem o nome força normal, né? Porque normal em física e matemática significa que faz 90 graus. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem que ela faz 90 graus com esse plano inclinado, tá? Então, a gente tem essa caixa aqui, mas a força fica 90 graus inclinada aqui, tá ok? Daí que vem o nome força normal. Conforme eu vou inclinando esse plano aqui inclinado, essa força normal vai continuar sempre perpendicular. Quanto que vale essa força normal em relação ao peso? Bom, vai depender do ângulo de inclinação, né? Esse ângulo aqui, quando você vai analisar o que acontece no plano inclinado, você tem que saber quanto vale esse ângulo θ aqui, né? Esse ângulo θ. O problema não interessa muito para a gente calcular, né? A gente não vai fazer discussão quantitativa sobre isso. A minha ideia o importante é a gente pegar o conceitual, tá bom? Não é discutir como calcula isso, tá? Mas dá perfeitamente para calcular esse P, faço uma trigonometria, desenho os triângulos aqui e descubro quanto que vale o N, tá? Mas nós não vamos fazer isso porque não é do nosso interesse. Agora, continuando, uma outra força que é importante que a gente vê direto é a força de tração, especialmente quando a gente fala de polias, né? Então, o que é a força de tração? Às vezes chamada de tensão, né? É a força que está num fio, numa corda. Então, lembra do desenho lá, aquele desenho maravilhoso do cavalo, né? Nesse desenho do cavalo, então a força ela é transmitida para a carroça por uma tração. Essa força aparece na forma de uma tração nessa corda, né? Aqui, então, eu estou falando que a força em um fio, uma corda, um barbante, uma linha, etc., é uma força de tração. Eu não gosto do nome tensão, embora ele seja possível também, que tensão pode confundir com a tensão elétrica, né, em eletricidade, né, que é medida em volts, a voltagem, como as pessoas falam, né, que o nome formal é tensão elétrica. Bom, e o que é uma polia? Polia, também chamada de roldana, é um objeto
que eu estou desenhando aqui, representando aqui, que ele pode alterar a direção e sentido da força que é comunicada por uma corda. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa, né, que tem um peso P, e eu vou levantar essa caixa por meio de uma polia. Só que, de repente, não é interessante para mim, é difícil eu ficar exercendo uma força para cima. Então, o que eu faço? Eu uso uma polia, então eu exerço uma força para baixo, né? E essa força é comunicada na forma de uma força de tração que puxa a caixa para cima. Mas aqui eu só mudei, não a direção, porque eu mudei o sentido da força. Mas eu poderia perfeitamente ter uma situação assim, né? Vou desenhar aqui. Eu poderia ter uma situação em que eu tenho aqui uma polia, né? Presa, sei lá, a uma mesa, alguma coisa assim. E aí eu tenho aqui uma caixa. E aí a corda que estava verticalmente, ela vira horizontalmente aqui. Então, o que eu vou ter? A força de tração aqui é para cima, e aqui a força que tem a mesma intensidade que a força de tração é horizontal. Tá vendo? Então, essa força vertical, essa força horizontal. Tá? Então, essa situação também é possível. Tá ok? E, finalmente, a gente encerra falando um pouco sobre o atrito, né? O atrito, como que a gente está representando por FAT, né? F-A-T. Tá? Como que o atrito funciona? Se eu tiver uma caixa parada, por exemplo, em cima do chão, em cima de uma superfície, uma mesa, alguma coisa assim, bom, eu não tenho nenhum tipo de atrito, né? Eu não tenho atrito nenhum porque ele é uma força que existe só quando ela é solicitada por outra força, né? Então vamos olhar esse caso aqui para a gente entender melhor com esse exemplo, né? Eu tenho aqui uma caixa, uma força F puxa a caixa para a direita, e uma força de atrito surge, portanto, para a esquerda. Isso aqui que a gente chama de atrito estático, em que as duas forças são iguais e a caixa não se move, tá? Isso aqui é uma caixa parada, como está escrito aqui, né? Então todo mundo já deve ter percebido que existe um momento que você empurra uma mesa, começa a puxar, ela não se move. Então, enquanto a sua força for menor ou igual à força máxima de atrito estático que pode surgir entre aquelas duas superfícies, você não consegue deslocar o objeto. Agora, imagina que você consegue, em algum momento, exercer uma força maior do que a força de atrito máxima que pode exercer lá. Então, o atrito estático deixa de acontecer e surge um atrito dinâmico, né? Que é menor do que a força que você está usando para solicitar o movimento. E aí a gente desenha esse ventinho para representar que a caixa está se movendo, né? E aí, como tem uma força resultante, a gente vai aprender depois, com as leis de Newton, que aí o movimento ele é acelerado, a caixa está acelerando pela ação da força resultante, tá? Muito bem. E neste caso aqui, né, eu tenho também uma força de atrito igual à força que está sendo usada para puxar ou empurrar a caixa, e a caixa está se movendo com uma velocidade constante. Espera, é muito parecido com a situação aqui, exceto que a caixa, em vez de estar acelerando, ela está com uma velocidade constante, está se movendo com velocidade constante. E aí, neste caso, o atrito é estático? Não, a gente poderia achar que é estático, mas não é. Ele é um atrito dinâmico, né? Alguém poderia achar que é estático, talvez porque ele é igual à força que está sendo usada. O atrito aqui não está bem desenhado, mas essa seta roxa tem o mesmo tamanho dessa seta vermelha. Essa que foi a ideia, a minha intenção, né? Que elas são iguais. Então, você tem uma resultante nula. A resultante de forças é zero, como se não existisse uma força sobre a caixa. Então ela se move com velocidade constante. Então o que acontece quando um carro, esse é o caso, por exemplo, de um carro se movendo com velocidade constante numa rodovia. Então ele está mantendo 100 por hora, 100 km por hora, e não sai disso, não diminui nem aumenta. O motor está exercendo uma força sobre o chão para trás, o chão empurra o carro para frente, então tem uma força para frente, e a resistência do ar e o atrito com o chão estão empurrando o carro para trás, só que as duas forças são iguais. Então, a força com que o chão empurra o carro para frente é igual à soma das forças do ar e do chão empurrando para trás, né? Então, do ar, na verdade, é o atrito das rodas, né? Empurrando para trás. E isso faz com que o carro se mova com velocidade constante. Mas a gente vai entender isso melhor. É bom já exercitar essa ideia, mas a gente vai aprender isso melhor quando a gente falar das leis de Newton. Tudo isso eu quero discutir com vocês só conceitualmente, tá? Não é pra gente fazer conta sobre essas forças, não é a minha intenção. A minha intenção é que vocês entendam o conceito que está por trás. Então, quando um carro se move com velocidade constante,
Para que ele consiga fazer isso, ele precisa que você fique pisando no acelerador, né? Para que surja uma força empurrando o carro para frente para compensar a força de atrito, de resistência do ar que empurra o carro para trás, né? Então, se eu deixar o carro sem pisar no acelerador, ele tende a diminuir no estado horizontal, ele tende a diminuir a velocidade, porque a resistência do ar e o atrito empurram para trás. E numa ladeira, como que o carro pode descer acelerando até ou mantendo a velocidade constante apesar do atrito? Aí quem está puxando o carro para baixo não é necessariamente a força do chão empurrando por conta do motor que está fazendo a roda girar. Não tem nada a ver com o motor. Nesse caso é a gravidade, a força-peso, tá? Mas então a gente vai perceber melhor isso quando a gente estudar as leis de Newton, tá? É interessante já exercitar essas ideias, mas a gente vai discutir depois as leis de Newton. Então a mesma coisa que eu falei no outro vídeo, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, por favor.